Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais um vídeo? Bom, então a gente vai corrigir agora as atividades propostas pela Prefeitura, o segundo bloco, bloco 2, tudo bem? Que foi feito entre maio e junho, certo? E está disponível no site da Prefeitura, tá? Todas essas correções estarão disponíveis em PDF, tá bom? Para que vocês possam tanto acompanhar o vídeo quanto terem em mãos, tá? Vamos lá? Primeiro exercício. Ele quer sempre os cinco primeiros múltiplos. Então, o do 4 são 0, 4, 8, 12, 16. Do 5, 0, 5, 10, 15, 20. Do 6, 0, 6, 12, 18, 24. Do 7, 0, 7, 14, 21, 28. Tá? Por que o 0? Porque o 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, ele tem que ser considerado, tá? Aqui no 2, ele quer dessa tabela aqui os números que são múltiplos, então que estão na tabuada do 2. Vão ser sempre os números pares. Então, eu sempre vou pular um sim e um não, um sim e um não. Então, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Do 3, a gente vai andar de 3 em 3. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. O 5, de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Do 6, de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30. Do 7, de 7 em 7. Então, 0, 7, 14, 21 e 28. Do 10, de 10 em 10. Então, 0, 10, 20 e 30. Aqui, quando ele quer o múltiplo de 2, 3 e 6, ele quer, na verdade, os múltiplos de 6. Por quê? Para ser múltiplo de 2, precisa ser par. Para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3. E se você juntar as duas operações, então, tanto ser par quanto a soma estar na tabuada do 3, eles vão ser múltiplos de 6. Então, 6, 12, 18, 24 e 30. Aqui, do 3 e do 5, a soma tem que estar na tabuada do 3 e o final do número tem que ser o 0 ou 5. Então, a gente vai andar de 15 em 15, 0, 15 e 30. Do 3 e do 7, a gente só vai ter o 0 e o 21. Do 2 e do 10, vão ser 0, 10, 20 e 30. Tudo bem? Bom, então, número 3. Aqui tem uma pegadinha. Ele fala primeiro o menor, só que ele fala depois o maior. Então, ele quer o menor número natural, porém que esteja à frente do 100. Então, o primeiro que aparece, sendo múltiplo de 5, é o 105. O primeiro que aparece maior que 200 e múltiplo de 10, 210. O maior que 300 e menor, né? Mais próximo de 300 possível, múltiplo de 3, sendo ele maior que 300, 303. Maior que 700 e múltiplo de 7, 707. Bom, 4. Quais são os números que estão entre 100 e 150 e são múltiplos de 7? O primeiro é o 105, 112, 119, 126, 133, 140 e 147. Tá? Aqui é uma pegadinha, tá? E eu vou explicar para vocês como resolver. Bom, o maior número de 3 algarismos é o 999. Então, é quando todas as casas têm o número 9. As 3 casas, né? A casa da unidade, dezena e da centena. Tem 9. Ele tem que ser múltiplo de 13, então ele tem que ser divisível por 13. Então, se a gente dividir o 999 por 13, nós vamos chegar no seguinte resultado: 76. Então, 76,84 e alguns quebrados. O que isso significa? Que eu tenho pelo menos 76 vezes o número 13 e não tenho mais muita coisa. Então, eu tenho pedacinhos do 13 aí. Então, eu peguei o 13 e multipliquei por 76. E eu cheguei no 988. Tudo bem? O 6 eu fiz a mesma coisa. Peguei o 99, dividi por 6. E aí, dividindo 99 por 6 dá 16,5.
Só que eu peguei o 16 e multipliquei por 6. Por quê? O que está depois da vírgula não me interessa. Eu quero a parte inteira, eu quero a parte que me satisfaz, ou seja, os grupos completos que eu tenho do 6. E aqui eu tenho 16 grupos completos do 6, certo? Então, esse número só pode ser 16 vezes 6, que é 96. Bom, qual dos números abaixo é múltiplo de 3 e de 4? Ou seja, quais desses números estão tanto na tabuada do 3 ou do 4? O 32 está na tabuada do 4, mas não está no 3. 33 está na tabuada do 3, mas não está na tabuada do 4. 34 não está na tabuada de ninguém. O 36 está na tabuada dos dois, tá bom? 8. Isso. Então, aqui eu peguei todos os números e tentei dividir por 250, de forma que desse uma divisão exata. E o único que dava uma divisão exata é o 5.750. Tudo bem? O 9. O 9 eu literalmente fiz contando. Então, eu achei o primeiro número depois do 100, que é o 17. 17 vezes 6, que é o 102. Então, contei do 102 e fui contando de 6 em 6. E aí, deu 17. Tudo bem? Então, foram 17 pulos, certo? Aqui, o 10. O 12, o 48 e o 80 são múltiplos de 4. O 12, o 30 e o 48 são múltiplos de 6. E vejam, 4 e 6 têm também múltiplos do 12, que é o 12 e o 48. Tudo bem? 11. Então, a gente precisava escrever os múltiplos de 8 maiores que 130 e menores que 140. Maior que 130 e menor que 140, a gente só consegue achar o 136. Porque se eu pego mais uma vez o 8, eu chego no 144 e eu passo. Então, o único múltiplo de 8 maior que 130 e menor que 140 é o 136. Aqui, ele quer saber se o 625 faz parte da tabuada do 7, né? Que a gente pode ver aqui 0, 7, 14, 21. Então, são todo mundo, eu estou andando aqui sempre de 7 em 7. São todos da tabuada do 7. E sim, porque se eu dividir o 665 por 7, dá 95. Dá um número exato. Tudo bem? Não tem resto nessa operação. Aqui, onde estão as bolinhas, foi onde essa pessoa marcou. Tudo bem? Significa que falta sair o número 46, 11, 16 e o 89. Tá? Bom, ele quer todos os números que são divisíveis por 5, mas que não são por 10, que estão entre 30 e 80. Bom, se para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 e 5, e para ser divisível por 10 tem que terminar sempre em 0, então eu só quero o número que termina em 5. Então, 35, 45, 55, 65 e 75 são justamente os números que não dá para dividir por 10, porque não termina em 0, mas dá para dividir por 5, porque termina em 5. O 15, ele quer saber qual é o maior número que satisfaz essas três condições. Então, é múltiplo de 5, então está na tabuada do 5. Está entre 30 e 50 e é múltiplo de 8. Bom, a gente só consegue chegar no número 40, certo? Porque antes dele, o número antes dele, que é o 32, não está na tabuada do 5. E o número após ele, que é o 48, também não está na tabuada do 5, tá? 16. Então, aqui a gente tem os cartões numerados de 1 a 30, né? Em que na caixa A só vão os cartões cujo o número é múltiplo de 3, então segue aquela regrinha. Eu vou mandar a regrinha para vocês, vou pedir para postarem a regrinha para vocês saberem, tá? O B, só os números que são divisíveis por 4, são múltiplos do 4, então estão na tabuada do 4. E o C são para os números que são ímpares. Tudo bem? C ímpar significa que termina com um número que não dá para dividir por 2. Então, tem que terminar com 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? Então, aqui,
Na letra A, o cartão 15 só pode cair na caixa A e C, porque ele dá para dividir por 3 e é um número ímpar. O cartão 17 só dá para ir na caixa C, porque só ele só é ímpar. O cartão 24 vai para a caixa A e para a caixa B, porque ele está na tabuada tanto do 3 quanto do 4. E o cartão 28 vai para a caixa B, porque ele está na tabuada do 4, tá? E os números que não vão em caixa nenhuma são os 2, 10, 14, 22 e 26. Tudo bem? Aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte. Ele está falando qual dos seguintes números não pode, e veja que está até mais escurinho, não pode representar o resultado. Então, um número natural foi multiplicado por 3. Se ele foi multiplicado por 3, significa que ele é divisível por 3. Então, qualquer número aqui que não der para dividir por 3 é o número que eu estou procurando. E, no caso, é esse primeiro aqui. Tá bom? 18. Então, nessa tabela aqui do bingo, os múltiplos do 3 são 18, 33, 48, 12, 21, 51, 30, 60, 44 e 27. Os múltiplos de 7 são 21 e 49. E os múltiplos de 10 são 30 e 60. Aqui, o 19. Eu peguei as 3 notas de 100, e dá 300, e tentei dividir por 65. Quando eu dividi por 65, deu 4,61. Então, eu peguei o 4, multipliquei por 65, e como ele falou que recebeu o troco, eu considerei esse resultado. Então, o tênis custou R$260. Por quê? 4 vezes 5 dá 260. É um número menor que 300, então, se eu der R$300, eu vou receber o troco, tá bom? E ele é múltiplo do 65, tá? E, por fim, o 20. A gente tem que achar um número que está entre 1.000 e 1.010, que dá para dividir por 12. E esse número é o 1.008. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem. E a frase dessa vez é: eu floresço na paz de saborear o agora. Então, vamos focar principalmente no agora, no que está acontecendo agora. E não no que está acontecendo na televisão agora, mas sim o que está acontecendo com nós agora. Tudo bem? Espero que vocês reflitam sobre essa frase, assim como reflitam um pouco sobre os exercícios. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Fiquem bem. E até o próximo vídeo.